aí, né? Pois é, Marcilene, eu li alguma coisa que quando a gente marca um compromisso e atrasa 1 minuto, e no caso tinha 6 pessoas te esperando, você nos roubou 6 minutos, que não dá para você pagar nunca mais. Eu quero te agradecer, a Marcilene, para quem não conhece, a Marcilene primeiramente, ela é uma amiga, uma grande amiga que o senhor colocou na minha vida, no meu ministério. Marcilene, ela é líder do Ministério de Mulheres Distrital. Foi através dessa referência que eu conheci a Marcilene, e de lá para cá nós temos, assim, crescido numa amizade, eu posso contar com a Marcilene. A Marcilene e a família dela são bênção na minha vida. E ela é envolvida em um monte de outras coisas e ela vai falar um pouquinho depois de tudo que ela faz. Uh, o motivo de eu ter convidado a Marcilene é que a Marcilene é uma das pessoas que eu conheço que são mais organizadas. Essa coisa do tempo aí com a Marcilene, ela gosta de tudo metodicamente organizado. Quando a gente está em alguma palestra, em algum evento, em qualquer coisa que ela organiza, ela controla o tempo, ela controla as palestras, ela vai dando dica de que o tempo está acabando para que nada fuja ali daquele tempo programado. Ela tem uma preocupação muito grande, que o evento comece no horário e termine no horário, para que os participantes não percam, não se prejudiquem nos seus compromissos. E quando esse tema veio ao meu coração, foi justamente essa questão que o senhor colocou no meu coração. Porque o tempo é um dos artigos mais valiosos que nós temos. É um recurso natural muito valioso, se não o mais valioso que nós temos. E o tempo ele não volta, ele não retrocede, como eu brinquei no começo, né? Os minutos que já se passaram, a gente não consegue. A gente pode até ver essa live depois, mas a gente não consegue voltar no tempo. O tempo sempre caminha para frente. E aí, nós entendemos que a nossa vida pertence a Deus. Se a nossa vida pertence a Deus e nós temos o tempo inserido na nossa vida, o nosso tempo também pertence a Deus. E aí eu já quero começar com uma pergunta, Marcilene. Aí você fala aí alguma coisa e você já entra na minha resposta da pergunta. Se o tempo pertence a Deus, quando a gente mata o tempo, a gente está pecando? Boa pergunta para começo. Bom, boa tarde primeiro, né? Agradeço o convite da Lígia, fiquei muito feliz, né? Que eu gosto de falar sobre o tempo, porque é um artigo muito precioso, realmente. Como a Lígia já me apresentou, é isso que eu faço. Deus me deu o privilégio de trabalhar com as líderes, com as esposas de pastores do nosso distrito, ajudo meu marido no médio distrital, além de estudante, advogada e mãe. Mas graças a Deus, Deus tem me dado condição de prosseguir com as minhas tarefas. Quando você me diz assim que nós somos. Quando você me diz assim, que todas as coisas pertencem a Deus. A minha filha resolveu participar da live, tá, gente? Desculpem. Filhos, são as desvantagens de estar em casa, né? Mas vamos lá. Quando você diz que todas as coisas que nós temos pertencem a Deus, foi Deus que nos deu, eu gosto dessa sua colocação, né? Porque todas as coisas vêm de Deus. Inclusive, o tempo também vem de Deus. Aí o que me vem à cabeça é assim: matar o tempo, né? Desperdiçar o tempo, gastar o tempo é pecado. Eu não diria que matar o tempo seja pecado. Porque nós precisamos entender que pecado é uma transgressão direta a uma lei de Deus. E Deus não deu uma lei direta dizendo não mate o tempo, não desperdice o tempo. Não há uma lei direta de Deus neste sentido, certo? Depende do que nós fazemos neste tempo, em que nós estamos desperdiçando. Se nós estamos fazendo algo que seja pecado ou não. Às vezes nós podemos estar simplesmente desperdiçando ele, mas não com uma ação que seja pecado, certo? Mas tem aqui uma questão muito importante. É um texto que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11. A gente costuma usar esse texto para jovens, mas ele é um pouco mais profundo que isso. Ele diz, né, olha, alegra-te, jovem, na tua juventude.
Faz o que você quiser, se recreia, vai, vem, come, bebe, se diverte. Mas lembre-se, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá conta. Então, com relação ao tempo, assim como a vida, assim como o ar, assim como a saúde, assim como o emprego, tudo vem de Deus. É Deus quem nos concede esse benefício. Mas Ele vai pedir conta. Aí você consegue imaginar, no juízo final, né? Lígia, o que você fez com o seu tempo? Juliana, o que você fez com o seu tempo? Débora, né? O que você fez com o seu tempo? Porque nós teremos que dar conta de todas as coisas e vamos ter que prestar conta do tempo. E o versículo é interessante porque ele diz assim que a juventude é a primavera da vida e a vaidade. Ou seja, ela se vai. Ele está dando um toquezinho aí, ó, te cuida, porque a tua vida vai embora, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então, matar o tempo em si não é pecado. Depende do que você esteja fazendo nele. Mas Deus vai pedir conta, sim, de tudo, de como você usou o seu tempo. Então, como a gente pode usar o tempo com sabedoria? Ah, boa pergunta. Olha, é importante a gente ter sempre uma coisa em mente. Valorizar o tempo. Algumas pessoas, elas não têm essa noção na cabeça da importância do tempo, de valorizar o tempo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender o valor do tempo. Né? O que eu tenho na minha mão? É um artigo extremamente precioso. Essa é a primeira coisa que tem que fazer. Eu preciso entender o valor do tempo. A hora que eu prestar atenção, eu já disse isso para você, né? A vida não é curta. Ela é rápida. Ela é rápida. Essa é a questão. A gente gasta o tempo da gente fazendo muitas coisinhas que a gente não consegue deixar de fazer. A gente acorda, a gente tem que gastar o tempo escovando os dentes, tomando banho, higiene, trânsito, muitas coisas que a gente não recupera. Isso vai enxugando o nosso tempo. Então, o tempo que nós temos realmente disponíveis para fazer o que nós queremos é muito pequeno. E aí, como que eu gasto o meu tempo com sabedoria? Vai depender das escolhas que eu estou fazendo. Lígia, você sumiu, é normal? Voltei. Para usar o tempo com sabedoria, depende das escolhas que eu faço. E quando eu faço as minhas escolhas, eu tenho que ter em mente o seguinte: o que eu quero para a minha vida? Quais os objetivos que eu tenho para a minha vida? Quais são as minhas prioridades? Se eu me casei, eu quero que o meu marido sinta-se bem. Eu quero que o meu marido sinta-se feliz. Eu quero cuidar dele. Então, ele é uma prioridade para mim. Eu preciso gastar tempo com ele. Se eu tenho filhos, eu escolhi ter filhos. Então, eu tenho que escolher cuidar deles. Eu escolhi trabalhar fora? Eu escolhi estudar? O que eu escolhi para a minha vida? Porque aquilo que eu escolhi, eu tenho que gastar tempo com isso. Então, eu tenho que pensar em minhas escolhas antes de fazê-las. Porque senão eu escolho, eu escolhi estar aqui agora. Eu podia dizer para você, não posso. Não é prioridade para mim falar sobre o tempo para as outras pessoas. Eu cuido do meu tempo, eu sou organizada, é o problema dos outros. Mas eu escolhi, faz parte do que eu escolhi para a minha vida, inclusive um compromisso que eu tenho com Deus, Deus, o que eu posso fazer para que as pessoas sejam melhores? Isso faz parte do meu princípio de vida. Se a minha escolha diante de Deus foi, Senhor, eu quero contribuir para que as pessoas sejam melhores. Quando você me chama, eu faço uma avaliação. Isso está dentro do meu objetivo de vida? Se eu gastar um tempo falando sobre o tempo, eu posso fazer as pessoas melhores? Posso? Então, legal. Então, eu vou aceitar o convite da Lídia. Porque se eu não tenho esse princípio, esse objetivo de vida, eu vou vir aqui literalmente gastar o meu tempo. Porque não tem nada a ver com os meus objetivos de vida ou com o que Deus pediu para mim.
É preciso dizer não. Isso significa gastar o tempo com sabedoria. Eu faço as escolhas. Isto eu aceito, isto não, porque isso não tem a ver com os meus objetivos de vida, com o que eu quero para mim. Então, como que eu gasto o tempo com sabedoria? Eu valorizo o tempo. Eu entendo que é um artigo importante, valioso, que ele passa rápido e eu tenho que saber fazer as minhas escolhas. A gente não controla o tempo, mas a gente controla a nossa vida. E fazer escolhas passa por isso. O que eu quero e o que eu não quero. Certo? Certo. Na sua fala, você falou a palavra organização, que eu também tinha usado no começo. Quando você fala aí, porque eu sou uma pessoa organizada, e aí eu faço todo um mapeamento do meu tempo, dirijo para o que faz parte do meu objetivo ou não. Você acha que todas as pessoas, elas têm condição de fazer dessa forma, de organizar-se dessa forma, de estabelecer o tempo dela dessa forma? Ou dependendo do temperamento, da personalidade da pessoa, isso fica mais difícil? Por que eu estou te perguntando? Porque a gente tem visto e a gente vê que as pessoas gastam muito mal o tempo. Que elas chegam no final do dia e falam, meu dia precisava ter 25 horas. Eu tenho uma experiência de que quando eu não consigo acordar e fazer o meu devocional antes de iniciar as atividades, isso já assim sempre é uma constatação. O meu dia se enrosca, eu não consigo destrinchar o meu dia. Então eu fico pensando assim, é da personalidade de cada um, a organização, ela faz parte de um treinamento. O que está envolvido em organizar ou não o meu tempo? No que se envolve tudo isso? Depende da pessoa, não depende da pessoa? É disciplina, não é disciplina? É certo que existem pessoas diferentes uma da outra, né? Graças a Deus por isso. Então, existem pessoas que têm, né, muito mais facilidade com isso, muito mais tendência natural para isso. Pra você ter uma ideia, minha cunhada, eu e meu irmão nunca conversamos como organizar as coisas. Mas a minha cunhada diz que quando eu vejo fazendo algumas coisas, ela fala, nossa, o Márcio também faz assim. Característica pessoal, ninguém combinou como fazer. Mas a gente tem uma tendência a naturalmente sermos organizados. Eu amo tabelas, Excel, tudo na ponta do lápis. Isso é uma tendência natural. Algumas pessoas não têm isso. Agora, independente de como você seja, de qual seja a sua característica, da sua propensão a ser ou não naturalmente organizado, uma coisa é fato. Todo mundo pode ser organizado. Todo mundo, independente da situação natural. Uma coisa é a propensão natural a se organizar, outra coisa é o que você falou, disciplina. Porque a disciplina é algo que se adquire. Tem um estudo que diz que o ser humano, depois que faz 7 dias em seguida uma coisa, aquilo vai virar um hábito que ele vai continuar fazendo, sem precisar se esforçar muito ou pensar muito. Então, você precisa fazer o quê? Criar um método e se disciplinar. Começar a dizer assim, não, eu vou fazer. E aí você se organiza. O que é importante, por exemplo, numa organização? Primeira coisa, faça uma lista do que você tem para fazer. É extremamente importante para se organizar. Você não precisa ter uma tendência natural à organização, você não precisa ser uma pessoa com essa característica. Qualquer um consegue fazer uma lista das tarefas. Então, o que eu tenho para fazer essa semana? 1, 2, 3, 4, 10. Poxa, eu tenho, senta lá na segunda-feira pela manhã, eu tenho 10 coisas para fazer. Que dia que eu vou fazer essas coisas? Vou fazer na segunda? Vou fazer na terça? O que pode ser feito na sexta? O que precisa ser feito na quarta? Você distribui esta sua lista de tarefas nos dias da semana. Quando você faz isso, você consegue olhar e como você pode economizar tempo. Poxa, eu preciso comprar pão, eu preciso comprar pó royal e eu preciso comprar leite. Você tira um dia da semana para ir ao supermercado. Senão, se você não tem uma lista, você não sabe o que você precisa, você vai dizer assim, segunda, nossa, não tenho leite, deixa eu ir lá no mercado. Voltei com leite. Eu precisava de pó royal.
2 vezes no mesmo local? Quando eu sei o que eu preciso fazer, eu consigo juntar as minhas tarefas. Poxa, eu preciso comprar leite e pão, eu vou no mercado. Nossa, mas eu também preciso deixar um cartãozinho na casa da irmã Maria. Nossa, a irmã Maria fica no caminho. Já sei, então, na terça-feira eu vou deixar o cartãozinho na casa da irmã Maria e eu vou ao mercado. Quando eu sei o que eu tenho para fazer, eu consigo distribuí-lo no meu tempo. E aí, quando eu distribuo no meu tempo, alguém vai me pedir uma tarefa, eu vou dizer, espera aí, olha, eu não posso fazer, porque eu já estou com o meu dia cheio. Ah, não, olha, eu consigo fazer, mas eu consigo te entregar na quarta. A gente acaba sendo, como é que se diz? Comprometido, porque eu não vou assumir nada que eu não possa fazer. Então, sim, qualquer um, independente da sua característica pessoal, pode se organizar. E se organizar passa por essas 3 coisinhas simples. Fazer uma lista da tarefa, distribuir essa lista durante a semana ou durante o mês e dizer não. Mantenha-se no seu cronograma, né? Não é não. Não dá, não faz. Respondeu? Ô Marcelene, você falou, dentro desse dizer não, a gente precisa dizer não para si mesmo, para não ir no WhatsApp 1000 vezes no dia? Vamos falar dos ladrões do tempo? Pode ser. Acho que sim. Tem um estudo que diz que existem 24 ladrões do tempo. Nossa, tudo isso? Tudo isso. São 24. É uma quadrilha. Exatamente, é uma quadrilha de ladrões do tempo, exatamente. Usam até essa expressão no estudo, é uma quadrilha, né? Agora, dessa quadrilha, se destacam, vamos dizer aí, nas 3 primeiras posições, o WhatsApp estaria na 3ª posição. Não só o WhatsApp, mas as redes sociais em si. Porque a gente abre o WhatsApp para mandar uma mensagem e aí vão ter lá mais 5 mensagens. E aí a gente vai olhar as 5 mensagens. E aí você vai responder. Porque aí você vai responder, aí vai gerar outra pergunta. Quando vê, você gastou 20 minutos no seu WhatsApp. Fora que a cada, eu diria uma média de 3 minutos, pinga um vídeo no WhatsApp. Pim, pim, vídeo, textos. Aliás, é interessante isso, porque eu me lembro, eu sou da época do Orkut, tá? Funcionava assim. A gente recebia corrente por e-mail. Correntes e correntes, PowerPoints e PowerPoints no e-mail. Aí lançaram o Orkut. Ufa! Aliviaram meu e-mail. Eu não preciso ficar, isso é corrente, eu não vou ver. Isso é corrente, foi pro Orkut, né? Mas aí do Orkut, que acabou, passou para o Facebook. E as correntes iam no Facebook. Agora elas vêm no WhatsApp. E aí você está lá na sua tela fazendo alguma coisa, e aí agora o que a gente faz? A gente também coloca o WhatsApp no computador. Porque aí a gente está trabalhando. E aí a gente está trabalhando. E a gente, você quer que o computador te notifique? Quero! E aí nós estamos trabalhando. E aí o celular, e aí o WhatsApp no computador. Estou aqui. Ah, mas o que será que é? Aí a gente entra. E a gente gasta 15 minutos, 20 minutos. No Facebook, você começa a rolar aquela telinha, ela é viciante. Você vai, você não para mais. E aí, quando vê, você gastou do seu dia 1 hora, 2 horas, 3 horas, você começou a somar quanto tempo você gasta, porque as redes sociais, elas consomem o teu tempo. E aí eu vou trazer um exemplo. Todo mundo sabe ali na Fórmula 1 quanto que um segundo é valioso, não é? Então, o cara que está rodando ali no WhatsApp, lembrei o nome, pit stop, né? Eu estava tentando lembrar, né? Então, o carro da Fórmula 1 ele está rodando e em determinada hora ele para no pit stop.
e vão trocar o pneu do carro. E aquilo é assim, ó. Porque tem que ser rápido. Porque por um segundo alguém ganha ou perde a corrida. E dizem que, pelo menos as últimas pesquisas que eu sabia, 4 segundos. Eles levam para fazer a troca dos 4 pneus. Em 4 segundos. Um cara pode ser ou deixar de ser o campeão da Fórmula 1 por causa da velocidade do pessoal do pit stop. Aí se a gente para imaginar, o que nós poderíamos fazer em 4 segundos? Já pensou sobre isso? Em 4 segundos a gente consegue dar um abraço, um beijo. O que mais? Em 4 segundos. Dar um olhar de significado para um filho, para ele se sentir amado. Olhar o pôr do sol. Só que o que a gente faz? Em 4 segundos. Vamos somar 4 com 4 com 4 e vamos formar 1 minuto. 2, 3. E às vezes a gente se lamenta e a gente diz que a gente não tem tempo para ouvir o filho. Ou não tem tempo para escrever um bilhetinho para o marido durante o dia. Porque a gente reclama que eles não mandam nada para a gente, né? Mas conte uma vez. Que vou falar assim, conte uma vez que eu mandei um bilhetinho para o meu marido. Né? Que talvez eu gastaria 3, 4 minutos. Mas a gente gasta lá no WhatsApp. A gente gasta lá no Facebook. E agora, então, o que pinga é uma quantidade enorme. Mas eu vou dizer uma coisa. Você não vai conseguir assistir todas as lives, participar de todas as entrevistas, assistir todos os vídeos. Você tem que ser seletivo. Usar com sabedoria. Lembra que eu falei? Escolha. Peraí. Eu preciso assistir todas as lives? Eu preciso assistir todos os vídeos? Bem melhor um devocional de 15 minutos que me edifique completamente no dia do que 30 mensagens de devocional em que eu não digeri nada. Então, escolhe o que você vai ver no WhatsApp. Escolhe o que você vai assistir. Onde você vai participar. Porque isso faz parte. Eu, particularmente, eu tirei todas as notificações do meu celular. Eu não sou notificada quando chega o WhatsApp, eu não sou notificada quando chega e-mail, eu não sou notificada de absolutamente nada. Porque é assim, agora eu vou responder meus WhatsApps. Eu abro, eu checo, eu olho, eu respondo. Lá no final do dia eu vejo de novo. Bom, agora eu vou ver o meu e-mail. Eu checo o meu e-mail e pronto. Se alguém estiver morrendo ou for morrer, tenho certeza que não vai me mandar o WhatsApp ou e-mail, vai me ligar. Porque tá morrendo, né? Ou primeiro vai ligar no 90, depois pra mim. Mas a gente acha que essas coisas são urgentes. Mas não é bem assim, né? As pessoas sabem lidar. Não sei se eu falei muito sobre isso, porque tem um outro ladrão interessante, mas aí você me controla. Você fala, não, deixa só nesse daí. Vou falar de outra coisa. Não, fala do outro ladrão interessante, que depois eu volto na pergunta que eu ia fazer. Tá. O ladrão que está em primeiro... O primeiro topo da lista é o ladrão interrupção. Interrupção, ela mata. De novo, os estudiosos, né? Eles dizem que... Eu anotei aqui para eu não dar a informação errada. Ó. Cada vez que a gente interrompe para dar atenção à aula, o nosso cérebro ele gasta de 7 a 11 minutos para retomar a atenção na atividade que nós estamos fazendo. Então, se eu estou conversando com você e alguém me tira a atenção aqui, eu vou gastar 7 a 11 minutos para atenção aqui de volta. Porque essa história de que nós somos multifunções, deixa eu te dar uma notícia. Mentira. O cérebro da gente, ele não se divide. Você quer fazer 2, 3, 4, 5, pode fazer, mas você não vai fazer nenhuma bem feito. Vai se dividir. Não vai funcionar. Entende? Então, assim, eu estou concentrada lendo. Alguém me interrompe, eu vou gastar de 7 a 10 minutos para voltar a ter a atenção de novo. Aí, se é uma leitura, eu tenho que voltar no parágrafo. Já colocou açúcar demais? Ou sal de menos? Ou açúcar no lugar do sal na receita? Porque alguém veio e... né?
Tô contando aqui, perdi a conta. É a interrupção. E esse é o maior ladrão de tempo. Porque você imagina que cada vez que você desfoca, você for gastar 7 minutos para voltar, em 5 interrupções você já perdeu 35 minutos no seu dia. Por isso, justo que é interessante fazermos assim. Agora é a minha hora do WhatsApp, agora é a minha hora da leitura bíblica, agora é a minha hora de cuidar da casa, agora é a minha hora do trabalho, agora é a minha hora com o filho, agora é a hora do marido. Porque quando você faz isso, inclusive você cria assim, olha, eu estou só com você, eu estou só com Deus, eu estou só comigo. E aí você se dedica com mais intensidade. Você não gasta tempo com a retomada de energia. Ó, deixa eu contar para vocês. A hora que a Maria Isabel veio aqui, ela tirou minha atenção. Eu gastei uns segundos para, peraí, onde eu estava, o que eu estava falando? Porque interrupção é interrupção. Faz parte do processo. E aí, por que eu falei da interrupção? Porque como você perguntou pelas redes sociais, a rede social é uma interrupção. Toda vez que fica o sininho, o aviso, ele chama a nossa atenção. Aí a gente tira e tem que voltar. Entendeu? Mas são 24 ladrões. Se você cuidar da interrupção e das redes sociais, nossa, estão lá em cima na artilharia, ixi, você já ganhou assim muita coisa. Um tempão. Aí voltando, então, na hora que você falou várias vezes sobre ser seletivo, né? Então, selecionar as atividades que eu vou fazer. E aí, quando a gente seleciona, pelo menos eu, primeiro eu faço as que eu gosto. Pus a minha listinha lá de tudo que eu tenho que fazer. Bom, a minha biometria eu não cadastrei ainda. Não é essencial para mim. Eu esqueci. Pus lá na caixinha do... Não é importante no momento. E aí o momento passou. Então, a procrastinação, aí dentro da questão do tempo, da organização do tempo, como que a gente lida com ela? Porque você acaba, inevitavelmente, deixando algumas coisas. E aí meio que vira um vício e deixar para depois. A minha mãe falava assim, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Aí quando eu cresci, eu descobri que isso tinha um nome feio, que era procrastinação. Meu menino conhece essa palavra. Muito bem. Até ele fala, mãe, procrastinei hoje, né? Eu falo, Tá vendo? Ó, a primeira coisa para vencer a procrastinação é você entender a importância da tarefa que você está fazendo. No momento que você entender a importância da sua biometria e a consequência de não fazê-la, você vai dar um jeito de fazer. Porque aí você vai escolher. Ou eu vou fazer, e assim, ou eu vou fazer agora. Eu falei para o meu marido, eu já tenho a minha. Vá fazer a sua biometria, porque Campinas, ela ainda não está no prazo final. A hora que colocar a deadline, na hora que colocar o prazo final, vai todo mundo. E aí você vai gastar muito tempo na fila. Então vai enquanto não tem fila. Então, a primeira coisa para um procrastinador é você entender a importância da tarefa. Deixa eu te dar um exemplo, já que eu falei do meu menino aqui, eu lembrei. É obrigação dele, ele tem 13 anos, é obrigação dele recolher o lixo do banheiro, da cozinha e descer com o lixo. Essa é a obrigação dele. O que o meu procrastinador faz? Filho, de qual horário terminou o almoço, você vai. Ai, eu esqueci o lixo do banheiro. Né? Esqueceu por quê? Porque eu falei, você tirou o lixo do banheiro? Ai, já desci com o lixo, esqueci. E o lixo do banheiro, dia após dia, ele esquecia do lixo do banheiro, ele não tirava o lixo do banheiro, vou tirar, vou te procrastinar. Sentei com ele e falei assim, filho, deixa eu te explicar uma coisa. A tarefa que você está incumbido, ela tem repercussão nas outras pessoas da casa. Quando você não tira o lixo fica superlotado. E o seu pai e sua irmã vão sentar para jogar o papel no lixo e ele está cheio, a gente não consegue jogar. E como não é nossa obrigação, a gente não está preocupado.
Aí nós imaginamos, estamos lá sentados e vamos jogar, não tem espaço no papel. Eu falei, desse jeito, o que nós vamos fazer? Então, a sua atividade de esquecer o lixo está causando um desconforto para a família. E tem mais, não te afeta diretamente porque você é menino, você pouco usa o cestinho. Mas eu e seu irmão usamos bastante. Você entende isso? Entendo. Então, você entendeu qual que é o reflexo da sua tarefa? Tá. Então eu vou fazer assim, mãe. Todo dia terminou o almoço, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o lixo. Combinado. Nunca mais ele esquece o lixo. Nunca mais o lixo está cheio. Ele entendeu a importância daquela tarefa. Quando eu entendo a importância da tarefa que eu estou fazendo, aí, primeiro que eu vou começar a diminuir a procrastinação. Começar. Segundo, cria um método. Ele criou um método. Porque ele sabia que ele não gosta de tirar lixo, né? Mas ele tem que fazer. Quem gosta? Ele tem que fazer. Então, já que tem que fazer, né? Ele criou um método. Acabou o almoço, primeira coisa, né? Porque aquilo que a gente tem a tendência de gostar, de agradar, a gente faz à vontade. Aí, aquela que é ruim, a gente tem a tendência de você falou. Excelente exemplo, o problema é esquecer. Então, assim, entenda a importância. Segundo, crie um método. Qual seria um método interessante? De novo, a listinha. Faz uma listinha de tudo que você tem que fazer. E inclua essa atividade que você não gosta. Coloca ela lá. E aí, o que você faz? Intercala uma que é obrigatória, chata, que eu tenho que fazer, e intercala a que você gosta, a agradável. Assim você ganha energia, e aí você faz aquilo que você não gosta. Aí você, né? Esse intercalar pode ser durante o dia, pode ser na semana, pode ser no mês. Mas faça essa lista e faça esse intercalar. Porque isso vai, quando você faz uma que você gosta, que você sente prazer, você vai fazer tranquilamente, naturalmente, você vai ter mais energia para fazer aquela que é chata. Comece o dia fazendo aquilo que te agrada, aquilo que é bom para você. Você vai estar mais energizada para fazer aquilo que não é legal. Agora, comece sempre por tarefas menores e deixe as maiores para o final. Porque você vai criar um pique. Olha, eu tinha 5 tarefas, eu tinha 3. Ainda que você vai gastar 3 vezes mais tempo nas 2 últimas. Mas você se sente assim, olha, sou eficiente, isso te dá mais energia. E outra coisa escolha antes de assumir a tarefa. Porque a gente procrastina o que a gente não gosta. Às vezes a gente aceitou. Porque tem coisas que não é opção, mas tem coisas que a gente faz. Tem coisas que a gente cata, que a gente pega pra gente. Sabe? Não tem a ver com você. Não sabe fazer. Pra quê? Já me pediram para falar coisas assim, que eu falei, gente, eu não tenho o mínimo conhecimento disso, não sei como. Por que eu vou me envolver numa tarefa que eu vou causar prejuízo para quem vai me ouvir? Eu vou gastar 50. Conhecimento é bom. Eu tenho uma tendência a querer aprender tudo, mas peraí, se eu aprender tudo, não vou aprender nada. Então, olha, eu não posso falar sobre isso. Criar os limites, né? Entendeu? Deu para ajudar o procrastinador? Eu vou assistir a live de novo para anotar tudo, Marcilene. Ufa. Marcilene, lá em Eclesiastes 3, vai dizer que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí, quando eu começo a refletir nesse versículo, me vem à cabeça. Será que, na verdade, o que está faltando não é tempo, é propósito? Porque se eu tiver um propósito, eu vou arrumar tempo. A Bíblia me garante que vai ter tempo para todo o propósito que eu tiver debaixo do céu. Então, talvez a questão não seja assim, um pouco mais elaborada. Como você disse, se é importante, eu faço. Então, se eu tiver um propósito, eu vou ter tempo para fazer o que eu tenho. Eu vou chegar no final porque eu tenho um propósito. Não tem muito mais que dizer porque você usou a frase perfeita. O problema não é falta de tempo. Deus deu, tá aí. Eu preciso saber o que eu quero para mim, o que eu quero da minha vida para poder usar esse tempo. Porque quando eu não tenho nada para fazer, quando eu não quero ir para lugar nenhum, para que eu vou me mover?
vida, eu não sei para onde eu vou. Aí eu vou, aí o tempo, aí eu fico tempo demais. Então, a sua frase é perfeita. Não falta tempo. O tempo está aí. Falta o propósito. Para onde eu quero ir? E o propósito direciona tudo. Porque, tá vendo? A coisa caminha como um ciclo. O propósito, ele dirige as tuas escolhas. E as tuas escolhas fazem você gastar o tempo com sabedoria. Então, exatamente. Propósito. E aí eu diria mais um pouquinho. Quando você tem o propósito, aí você vai ter que decidir que você vai organizar o seu tempo. Porque se você você tem o tempo, você tem um propósito. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, também não vai acontecer. Aí você vai para as atitudes práticas. O que eu preciso fazer para alcançar este propósito? Eu preciso fazer A, B, C e D. Ok, então eu vou fazer. Quando eu vou fazer? Eu tinha, acho que 14 anos de idade, alguma coisa assim. Eu ganhei um curso de francês, gratuito, de 3 anos. Mas, eu não quero ir, porque eu tenho que pegar um ônibus aqui e depois... perdi o curso, não fiz. E por muito tempo eu fiquei, meu Deus do céu, perdi um curso de francês, hoje eu podia estar falando francês, e não sei o quê. E fiquei, por muito tempo, assim, podia. Faz 45 dias que eu estava aqui na cozinha, e aí eu falei, tá vendo? Precisava ler isso aqui, tá em francês, eu não sei ler. Aí o Henrique falou, para de se lamentar e toma uma atitude. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Aí a Maria Isabel, faça Duolingo. Aí eu fazendo propaganda. Pode, né? No Instagram não pode? Falei, então, vem cá, senta comigo. A Maria sentou comigo e instalei o aplicativo faz 45 dias que eu estou estudando francês 15 minutos por dia. Propósito. Eu quero aprender uma outra língua. Eu quero aprender para aprender? Não, eu tenho um objetivo com essa língua, porque senão também, se eu for fazer 50 línguas para nada, eu estou gastando meu tempo. Né? Ela está ligada a um outro propósito maior. Tracei um plano, comecei a executar o plano. Porque senão não vai sair do plano, né? Então tem tempo, propósito é o que faz a diferença. Tome ações práticas para alcançar o seu propósito. Eu ia perguntar isso mesmo. Você fez recentemente um devocional meditando numa mulher da Bíblia, e você, que é Débora, né? E você enfatizou que ela buscava conhecimento. E aí você fez menção desse tempo da quarentena, que a gente acabou sobrando um tempo, o tempo de deslocamento para o trabalho, o tempo do retorno do trabalho. Então a gente acabou tendo aí um tempo a mais no nosso dia, que na verdade não é a mais, ele já existia, ele só está sendo redirecionado. E aí você falou no devocional, e meio que deu uma bronca, né? O que nós estamos fazendo com o tempo que a gente ganhou no nosso dia? E eu achei muito pertinente isso. E aí você falou disso daí, e aí eu queria que você desse uma pincelada lá nessa parte da sua mensagem e repartisse aqui agora nessa tarde. Porque quando eu estava lendo o texto de Débora, me chamou a atenção que de todos os juízes, ela era a única que era mulher. Né? Então, além de estar numa época e numa cultura em que o homem era muito privilegiada, ela conseguiu alcançar essa posição. Mas que não foi à toa que Deus escolheu. Ela tinha alguma coisa a mais. Porque um juiz, ele precisava ter alguns requisitos. As pessoas confiavam nele. As pessoas viam como alguém de sabedoria, porque buscavam conselho, esperavam um julgamento dele, uma decisão. Tinha que conhecer a lei. Não só a parte da lei sobre pecados e isso, né? Mas também a parte dos procedimentos, de como funcionava quando morria o marido para o outro reassumir a terra, esses procedimentos. Então, ela tinha muito conhecimento. Ela se dedicava, porque senão ela não seria juíza. Ela se dedicava a esse conhecimento, a ter respeito ao conhecimento com Deus. Porque, além de juíza, o texto diz que ela era profeta. E aí, o que me chama a atenção é que, para ela fazer isso, ela gastava tempo. Ela dedicava o tempo dela em estudo, em aprimoramento, em conhecimento. E eu chamei a atenção porque a gente tem que realmente prestar atenção.
Porque tem uma frase antiga, eu não disse isso lá, mas me veio aqui na cabeça agora, que diz assim: você quer ter uma coisa feita? Entrega na mão de quem é ocupado. Porque quem é ocupado, né? Um, dois, três, peraí, eu vou colocar aqui e vou fazer. Quem não é? Eu tenho o dia inteiro para fazer. Quer saber? Agora eu vou assistir um Netflix e daqui a pouco eu faço. E não acontece. E aí a gente vem para casa e a nossa tendência é se iludir achando que ganhei descanso. Isolamento não é férias. Não é férias. Por que a gente não aproveita esse tempo para ser melhor, ao invés de ficar desperdiçando? Eu não digo que a gente não vai descansar, isso eu disse lá. Nós precisamos de descanso, nós precisamos de diversão. Eu tenho as minhas séries preferidas. E eu coloco, eu gasto tempo com elas também. Mas se eu for gastar só com elas, e o resto? Por que eu sei que a gente gasta na interrupção de 7 a 11 minutos? Porque eu li, porque eu fui estudar, né? Porque se melhorar, parte da vida, que é onde a gente alcança coisas. Quando a gente conhece, a gente não é enganado. Então a gente tem que buscar o conhecimento da palavra, porque é essencial, porque a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Só teme a Deus que se conhece. Então temos que tomar muito cuidado. Como que você está gastando esse tempo? Será que resolveu relaxar nesse isolamento? E aí, tô aqui, eu vou acordar de manhã, ficar de pijama mesmo. A gente vai trabalhar, a gente acorda, arruma a cama e pá. Mas agora tá aqui, eu arrumo a cama daqui a pouco. E aí as atividades vão ficando e ao invés, continuou o dia com as mesmas horas. Mas aí a gente não administrou para gastar um tempo com a diversão, mas um tempo com o crescimento pessoal. Era mais ou menos isso que eu tinha falado lá, que às vezes eu falo e sai da caixinha. E aí você falou, né? Vai fazer um curso, daí você falou o nome desse aplicativo, vai ler um livro. E realmente, a gente não lê o livro porque não tem tempo. A gente não faz porque não tem tempo. E aí é bem complicado. Você sabe, Marcelene, que eu li uma frase e eu acho que ela resume bem essa questão do tempo, assim, para que a gente reflita. Vê o que você acha. A frase diz assim: ou fazemos do tempo nosso aliado, ou ele será o nosso pior inimigo. Dela é perfeita. Porque é verdade. A gente, assim, eu vejo comigo aqui. Quando estava em aula, o Luiz Gustavo ia para a escola, então era a minha tarde que rendia, porque de manhã eu ficava por conta dele. Agora eu fico por conta dele o dia inteiro. Por quê? De manhã é a hora que ele acorda, ele não tá com fome. Daí a pouco ele quer almoço. Daí ele termina de almoçar, ele quer sobremesa. Daí ele termina a sobremesa, ele quer almoçar de novo, porque ele tá com fome de novo. Aí vai se prepara para aula. Se prepara para aula, Luiz Gustavo. Ele põe um boné. Ele tá preparado para aula. Agora ele descobriu que ele não precisa nem pôr o boné, é só ele não ligar a câmera. Ele só fala na aula, ele não precisa, nem o boné que põe mais. E aí você fica, Luiz Gustavo, vai pra sala. Não, a Pro deixou eu ir no banheiro. Luiz Gustavo vai pra sala. Eu terminei o exercício. Então eu fico por conta dele. Eu não posso ficar o tempo inteiro do lado dele, porque senão vai chegar 6 horas da tarde e não tem nada pra ninguém comer. Eu não posso assistir aula com ele. E eu não posso sair de perto dele. E aí, resumindo, o tempo passa e eu me atropelo toda. Então, o tempo vira o meu inimigo. Porque eu fico nervosa, que eu não resolvo tudo que eu preciso resolver. E aí eu olho pra minha listinha e falo assim, gente, eu não paguei nem a conta. Aí meu marido chega, não dou atenção pro meu marido porque eu tô pagando as contas. Porque durante o dia eu briguei comigo mesmo para conseguir organizar o meu dia, embora ele estivesse na listinha, como você disse. Mas aí, a novidade das informações, eu não consigo administrar essas informações novas que chegaram. E aí, hoje alguém pôs no grupo da classe do Gustavo, uma mulher chorando, séria, chorando, e o filho falando assim, Pro, sabe o que eu queria te falar? Não sei se você viu o vídeo já. A minha mãe... Eu seleciono os vídeos que eu vi. Esse era no grupo de estudo, eu vi a mulher chorando e eu estava sensível. Pro, a minha mãe, ela não é que nem você. Ela não tem o jeito de ensinar que você tem. E a mulher chorando. Então, Pro, tá difícil aqui em casa, Pro, eu quero voltar para a escola.
E é meio que a maioria das mães estão nisso, né? Tem o tempo, não sabe como usar o tempo. E aí, quando eu vou voltando lá no começo que eu disse, quando você coloca o seu dia diante de Deus, aí o tempo realmente vira seu aliado. Porque você não estabelece a sua vontade, você coloca a primazia para Deus. Eu entendo o tempo meio assim como o dízimo. Deus nos dá 100% da nossa remuneração. E ele só pede que devolva 10%. E o meu tempo, ele me dá o dia todo. Mas se eu começar com a primícia do meu dia na presença de Deus, Deus vai abençoar o restante do dia. E eu não tinha me dado conta disso. Eu me dei conta disso quando a minha mãe falou. Ela falou assim, nossa, o dia que eu não acordo com tanta dor e eu oro mais, eu busco mais a Deus, eu falo assim, Senhor, me dá força. A hora que eu vejo, eu já limpei a casa. Aí eu comecei a observar essa fala dela e comecei a refletir na minha vida mesmo, que realmente era assim. O dia que eu tinha mais tempo de devocional, o meu dia fluía melhor. E aí, quando eu coloco dessa forma, olha lá, O olha o gato ladrão. resolveu participar. Olha o ladrão da palestra, do tempo. Então, quando eu coloco diante de Deus e eu expresso para Deus que eu não sei o que fazer do meu tempo, parece que Deus me dá ali a diretriz e me ajuda a organizar isso. E parece que fica mais fácil. Então, não é uma questão assim só de espiritualizar tudo, mas é de dependência realmente. Porque quando eu não me submeto, a procrastinação, ela é muito fácil, né? É um caminho muito fácil. O matar o tempo que eu disse lá no começo, é muito fácil você deixar matar o tempo numa coisa realmente que é inútil. Eu tenho a facilidade de sentar e pensar em nada. Nós já falamos sobre isso. Eu consigo sentar e não pensar em nada. Eu preciso, na verdade, me sentar e não pensar em nada. E se eu não me organizar, eu penso muito mais em nada e de repente esse nada começa a fluir para coisas que não são úteis. E aí, então, eu acho que é muito importante quando a gente canaliza a nossa vida ali na direção de Deus. E aí sim o tempo, aí todos os métodos, todas as suas sugestões, eu acho que daí elas são abençoadas dentro desse contexto. Eu creio que a gente está caminhando para o final da nossa live, né? Estamos aí com uns 10 minutinhos. Eu não sei. Ah! Uns 10 minutinhos. Então eu queria que você desse um fechamento, a título de conselho mesmo, assim, ó, se eu só tivesse esses 10 minutos para falar sobre a importância do tempo e dar um conselho, fuja disso, se fortaleça nisso. Como que você podia resumir isso tudo? Tá. Bom, eu vou começar fazendo um comentário em cima do que você falou, porque eu achei perfeita a fala. Eu me lembro, eu estava na faculdade e eu tinha passado um dia assim, eu fazia estágio e eu era representante de sala, e fazia parte do diretório de estudantes, monitor e aquele. E eu tinha uma brechinha ali, deixava eu entrar na sala dos professores e tomar um cafezinho. Então, às vezes eu estava correndo, aí eu chegava, passava lá. Um determinado dia eu fiz isso antes de ir para a aula, tinha começado, e encontrei o marido da minha professora de ética, né? E eu entrei, aí eu fiz assim, porque ele estava lá, porque ele não conhecia, né? Aí ele falou, tá agitada? Ele olhou na minha cara e falou, um pouquinho, eu tenho tanta coisa para fazer e termino o dia e não dá conta. Aí ele disse assim para mim, você nunca vai dar conta. Faça a sua lista. Se ela tem 10 itens e você chegou no oitavo, começa amanhã pelo 9. E tudo bem. O que você vai fazer? Se não aconteceu, podia ficar para amanhã. Eu guardei isso na cabeça, né? Tanto que já faz alguns poucos anos, para não revelar a idade, mas eu guardei isso. Eu não vou conseguir, às vezes, porque a vida não é estática, realizar todos os itens. Então eu começo no dia seguinte pelo item anterior. Agora, exatamente aquilo que você falou. Quando eu começo o meu dia pelo meu devocional, eu posso não completar a minha lista. Mas eu tenho a sensação de que eu fiz. Agora, se eu não começo pelo
sensação minha. Se eu não começo pelo meu devocional, eu posso cumprir todos os itens. Mas a sensação é, tá faltando alguma coisa. Alguma coisa não está indo. Então, escolhas, a prioridade é priorizar em Deus, é focar no espiritual. É um hábito que, inclusive, eu tenho. Se às vezes está tudo agitado, eu estou perdida, eu estou nervosa, eu me recolho, seja onde for. Já cheguei a parar carro no acostamento em algum lugar. Para, peraí, Senhor. Senhor, me ajuda. Até aqui foi assim, eu tenho visto. Para onde eu vou? Como é que eu faço? Parece que é 1 minuto de respiro e vou embora, né? É um comentário sobre o que você falou, porque você está certíssima. Começar por Deus. O que eu tenho? Se eu não tivesse tempo para falar, eu ia te dizer 2 coisas que é preciso muito importante nessa questão do tempo. Foco, objetivo. É essencial saber o que você quer. Qual é o meu objetivo de vida? Qual é o meu projeto? O que é prioridade para mim? Porque quando você estabelece as suas prioridades, todas as suas decisões e a forma como você vai gastar o seu tempo, elas vão decorrer daí. Então, tenha foco. Tenha um propósito, tenha um objetivo. Porque se não tiver, como você bem falou, todo o tempo do mundo não é nada. Segunda coisa, equilíbrio é fundamental. Você precisa equilibrar as suas atividades. Entre atividades espirituais para alimentar o teu espírito, atividades para você, só para você, atividades para o trabalho, atividades com os filhos, atividades com o marido, outras atividades com a família junto. Equilíbrio é fundamental. Eu li num livro do Enio Cordeiro e eu aplico isso para mim, que eu achei assim sensacional. Eu não fazia. Depois que eu li, eu comecei a aplicar e ficou muito melhor. Ele diz assim que ele precisa terminar o dia dele. O dia dele começa, ele precisa terminar com a mesma energia. E se ele gastar toda a energia em todas as tarefas que ele vai fazer de manhã, ele não vai aguentar terminar o dia. Aí na hora de pôr o filho na cama, ele vai estar estressadíssimo e irritadíssimo com o filho, porque ele não vê a hora de parar. Então ele distribui a carga de energia dele em 3 momentos do dia. Para ele ter energia para amanhã, para ele ter energia para tarde e para ele ter energia para a noite. Então é preciso, no período da manhã, equilíbrio. Atenda aos outros, atenda ao trabalho, atenda às tarefas, mas cuide de você. No meio do dia, no período da tarde, atenda aos outros, atenda às pessoas, atenda, trabalhe. Respire. Né? Nem que seja ir dar o cafezinho ali, né? Se é na empresa, eu vou no bebedouro. Se é em casa, eu paro, pego o café e fico na janela, mas respire, recupera e tenha energia para a tarde. Equilibra as suas atividades, porque aí você vai ter condição de realizar todas elas, não vai se cobrar tanto. Então, foco, objetivo, propósito. Equilibre as suas tarefas no decorrer do dia. Lembrando que você não vai conseguir ver todos os vídeos, fazer todas as coisas, atender tudo. Não vai. Não se preocupe. Selecione. E uma frase de Benjamin Franklin, que ela é essencial para guardar no coração. A frase bíblica de Eclesiastes, eu comecei com ela, para a gente lembrar e guardar que Deus vai trazer todas as coisas. Ele vai cobrar de nós todas as coisas. E a frase de Benjamin Franklin que eu vou dizer agora, ela nos ajuda a lembrar que Deus vai pedir conta de todas as coisas. Você ama a vida? Então não desperdice tempo, porque é deste material que a vida é feita. Amém? Perfeito o fechamento dessa live. Essa frase realmente acho que sintetiza bastante disso. Quero te agradecer a disponibilidade, a disposição e encerrar aí. Depois você me manda a frase, eu vou fazer um post da frase do Benjamin e dos 3, da finalização aí dos pontos, né? Para que a gente deixe na memória. Marcilene, obrigado. Deus te abençoe. Eu que agradeço demais a oportunidade. Sempre à disposição. Deus abençoe. Vou encerrar aqui, então. Fica com Deus. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, gente. Obrigada por ter assistido. Obrigada por ter assistido. É isso aí. Tchau, tchau, Marcilene.
Pessoal, Deus abençoe. Eu vou anotar alguns pontos que ela fez e vou encaminhar no WhatsApp, vou encaminhar no perfil do Instagram, tá bom? Deus abençoe.